Salmo de número 150, o último salmo da Bíblia. Salmo de número 150. Que mais uma vez o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite, para celebrarmos com muita alegria esta ceia, a ceia do Senhor. Podemos comemorarmos juntos aquilo que Deus fez por nós. Amém, igreja? Acompanhe aí na sua Bíblia. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flauta, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Amém? Podem sentar. Nós temos o livro dos Salmos, nós sabemos, sempre falamos aqui. O livro dos Salmos é o inário da antiga aliança. A letra ficou aqui, a música, a melodia em si perdeu-se no tempo. O saltério, que são esses hinos que compõem o livro dos Salmos, é dividido em 5 livros. São os 5 saltérios que compõem todo o louvor e adoração da antiga aliança. Em cada um dos livros há sempre uma finalização, exaltando o nome do Senhor, bendizendo ao Deus da nossa criação. E esse Salmo 150 é a finalização de todos os livros. Dos 5 livros está aqui finalizando. Não somente o último, o 5º livro, mas todos os demais. E nós vemos no livro de Salmos palavras, hinos que foram cantados, dirigidos a Deus, das mais diversas situações. Se nós procurarmos, tem ali para alegrar e exaltar o nome do Senhor em momentos de alegria. Nós sabemos que tem nos Salmos também palavras, hinos de gratidão em momentos de perseguições, em momentos difíceis. Há também no livro dos Salmos para alegrar-se no Senhor e exaltar o Deus da nossa criação, quando Ele provê e não deixa faltar. Há também no livro dos Salmos palavras para serem cantadas ao Senhor quando há escassez, e também louvaremos e exaltaremos ao Deus da nossa criação. Sem falar na questão da saúde, o Deus que cura, que sara, que liberta, que abençoa. Falar também do Deus da provisão, que não deixa faltar. O Deus que provê e traz e nos leva a pastos verdejantes. Podemos também ver no livro de Salmos alegorias tais como proteção do Senhor a cada momento, a cada instante, aonde nós formos e aonde nós estivermos. E nós vamos sempre exaltar ao Deus da nossa criação. Amém, meus irmãos? E eu quero dizer o seguinte: esse Salmo 150, aqui finaliza, é a doxologia final de todos os outros livros do Saltério. E eu quero dizer o seguinte: ele está mostrando para nós o princípio básico, a estrutura máter da adoração, do culto a Deus. O culto a Deus, a adoração ao Senhor, está toda linkada, está ligada a louvor ao nome do Senhor. Você crê nisso, meu irmão? E nós muitas vezes esquecemos desse detalhe. Muitas vezes esquecemos desse ponto. Nós esquecemos que nós temos que louvar ao Senhor em toda situação, em todo momento. Como diz o profeta, se houver ovelhas no pasto, gado ali ou não houver, ou se eu não tiver colheita alguma, a todo momento e a toda circunstância devemos louvar ao Senhor.
Porque o louvor ao Senhor faz mudar as circunstâncias. Deus habita em meio aos louvores. E interessante que nesse salmo, ele tem aqui 13 vezes chamando a atenção para louvarmos a Ele. Já no primeiro ponto do versículo 1 desse Salmo 150, tem aqui: louvai ao Senhor. Ou no hebraico, uma palavra muito conhecida nossa, e uma palavra que não tem tradução para língua nenhuma, é a mesma palavra usada em todas as línguas e nações que existem no nosso planeta. Louvai ao Senhor, se você olhar no hebraico, no original, é uma palavra que chama-se aleluia. Amém, meus irmãos? Então começa aqui com aleluia e termina com aleluia. E dentro desse espaço, traz o povo a louvar ao Senhor. E nós temos que trazer de volta essa verdade. Nós temos que trazer de volta essa realidade como igreja. Como diz aquele hino antigo, como diz aquele hino que até caiu no nosso desuso: onde está aquele povo barulhento? Amém, meus irmãos? Éramos conhecidos há pouco tempo atrás como o povo do glória a Deus e aleluia. Há pouco tempo atrás, quando falava-se de evangélico, falava de crente, é o povo do glória a Deus, aleluia. Porque constantemente saía dos lábios glórias a Deus e aleluia, louvando o nome do Senhor, louvando a Deus, ao Deus da nossa criação. Eu quero aproveitar também e fazer um pequeno parêntese aqui com relação a aleluia. Às vezes no vício de linguagem nós falamos algo que não convém. É aleluia. Amém, meus irmãos? Porque aleluia quer dizer o quê? Louvai ao Senhor. E quando você fala aleluias, é louvai aos senhores. Aí você está louvando mais de um, e nós temos somente um. Ou então você está agradecendo a Deus por aqueles bichinhos que ficam em volta da luz, as aleluias. Nós precisamos trazer de volta o princípio de Deus. E aqui, esta palavra do Senhor, pelo salmista, essa palavra em que faz a doxologia final desses livros todos, eles respondem pontos principais que Deus espera de nós e cada um de nós no nosso culto a Ele. O culto ao Senhor, ele compreende algumas fases. E uma das fases, que é o início, o começo, a abertura, e eu que me coloco diante do Senhor é através do louvor e da adoração. E depois vem o retorno, a palavra de Deus ao meu coração. E eu termino agradecendo e louvando a Deus. Amém, meus irmãos? Então, cada um dos livros, há sempre um reconhecimento a quem é dirigido todo louvor, toda honra e toda glória. Rapidinho, para nós entendermos. Volta um pouquinho aqui na sua Bíblia. Vamos lá, só para você ver. O primeiro livro, ele encerra no Salmo de número 41. Abre aí comigo. O primeiro livro. Então, para nós começarmos a entender, o livro de Salmos era dividido em 5 livros, 5 pergaminhos, 5 rolos. E o primeiro, ele termina no Salmo 41. No Salmo 41, versículo 13. Olha só o que nos mostra essa doxologia, essa finalização do primeiro livro. Diz assim: bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Amém. Fala assim: bendito seja o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Então nós vemos aqui já na finalização do primeiro livro, falando a quem dirigia todos aqueles salmos, do salmo número 1 até o salmo número 41, a quem é dirigido? Ao Senhor Deus de Israel. Agora vamos um pouquinho mais para frente. O outro livro, o segundo livro, termina no salmo de número 71. Olha só que interessante. Salmo de número 71, versículo 19.
Salmo de número 71, o segundo livro, versículo 19. Bendito para sempre seja o glorioso nome. Encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Na bênção, meu irmão. Vocês estão aí? Fala assim comigo, amém e amém. Então, está falando, o segundo livro é para exaltar o nome do Senhor, ser cantado, ser louvado o nome do Senhor, e que o nome dele encha toda a terra. E novamente, um duplo amém. Há aqui uma redundância para mostrar o poder da palavra e do louvor. Vamos para frente. O terceiro livro, ele termina aí no Salmo de número 89. Salmo de número 89, versículo 52. Estamos fazendo aqui uma escariação, passando rapidamente uma análise do livro dos Salmos. Salmo de número 89, versículo 52. Acharam aí? Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Vocês estão vendo aqui, gente? Agora, olha só, cada um do conjunto de salmos que compunham o livro, no final mostrava a quem era dirigido e como deveria ser colocado diante do povo e da nação. E nós vamos continuar aquilo que Deus tem para nós. O louvor ao Senhor tem que ser sempre colocado nos nossos lábios de maneira fiel e íntegra, para que o nome dele venha a ser exaltado sobre toda a terra, reconhecido o seu poder e o seu agir sobre tudo e todas as coisas. Uma bênção. O próximo livro, o quarto livro. Vamos para frente. O quarto livro, ele termina no Salmo de número 106. Salmo de número 106, versículo 48. O finalzinho, mais uma finalização do quarto livro. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade e em eternidade. E todo o povo diga amém. E agora vem já uma palavra. Aleluia! Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Então nós vemos aqui que Deus veio preparando. Ele foi dando a homens de Deus, músicos como Davi e outros mais, tem Salmo de Moisés, Asaf e muitos outros. Ele foi mostrando, ele foi trazendo e mostrando a que é destinado. É destinado para que o nome do Senhor venha a ser louvado. O nome do Senhor venha a ser exaltado. O nome do Senhor venha a ser preenchido sobre toda a terra. Agora, no último livro, no quinto livro, chegamos no salmo que nós lemos aqui, o salmo de número 150. Agora, o último salmo, ele não finaliza somente esse livro, ele finaliza os 5 livros, ele finaliza toda a coletânea do saltério de louvor e adoração ao Senhor. E aqui nós não vemos Deus levantando através de homens para falar a respeito de saúde, a respeito de cura, a respeito de provisão, a respeito disso ou daquilo, de proteção. Nós vemos aqui uma exaltação pura, simples e eterna ao único Deus vivo e verdadeiro. Amém? O Salmo de número 150 é uma exaltação pura, direta a Deus. E ponto final. E aqui responde 4 perguntas que está aqui implícita nesse salmo e que hoje nós vamos entender e tomar posse em nome de Jesus. Aqui nesse Salmo 150, o Senhor nos diz onde exaltar ao Senhor, onde louvar ao Senhor. Diz também por que exaltar ao Senhor. Diz também como exaltar e louvar ao Senhor e quem deve fazer isso. Ou seja, está aqui os 4 pontos principais, que são 4 pontos usados na base da evangelização. As 4 pontos principais, que quando você vai evangelizar, quando você vai colocar para aquele que está ali atento a ouvir a voz da salvação, são 4 pontos principais, que nós chamamos no grego de querigma.
que são 4 pontos principais. Para quem vai fazer, onde fazer, por que fazer. E aqui Deus responde, porque Ele quer de nós que o louvor dirigido a Ele venha a ser realmente uma coisa que saia do nosso coração, venha através de todo o nosso ser, passe pelo nosso conhecimento, o nosso intelecto e saia pelos nossos lábios dirigido ao único e verdadeiro Deus. Amém? Senão é simplesmente uma música. Senão será somente um show, uma apresentação. Será simplesmente uma apresentação, um show, uma música, enfim, uma coletânea de hinos e isso e aquilo. E Deus quer algo mais. O louvor não é somente voz. O louvor é expressão total a Deus. Amém, meus irmãos? Davi, quando trazia a arca da aliança, trazia de volta, ele estava tão contente, alegre, jubiloso, que a palavra diz que ele vinha na frente da arca, cantando, louvando, dançando, exaltando o nome do Senhor. Amém? E aqui mostra o verdadeiro louvor e aquilo que Deus espera de nós. É claro que Deus respeita a cada um. Ele respeita a sua individualidade. Deus respeita a cada um de você. Respeita porque Ele te conhece e sabe quem você é. Mas nós precisamos entender que Ele espera de nós algo diferente. Ele não quer ver uma igreja que seja ali 2 de paus, uma estátua, uma coisa parada, inerte. A expressão do louvor deve agir em todo o nosso ser. Eu não estou dizendo que você deve ficar dançando ao Senhor se você não se sente bem, mas você deve expressar de uma maneira simples e pura. Assim como para o mundo aí há uma facilidade incrível de expressão. Haja vista a abertura das Olimpíadas. Acho que vocês assistiram, um show magnífico, uma coisa ali maravilhosa. E todo mundo dança, todo mundo expressa, todo mundo faz. Já na entrada, a televisão entrevistando aqueles que estavam na fila para entrar, já estavam ali, já se esbaldando, estavam dançando, estavam pulando. Meus irmãos, por que não fazemos isso na presença do Senhor? Pode ser que alguns de vocês estejam aí se questionando: não, pastor, eu não levo jeito. Não, pastor, isso não é para mim. E eu quero dizer para vocês que o que Deus espera de nós é uma expressão completa do nosso louvor e da nossa adoração. Um verdadeiro músico, vamos pegar agora uma comparação de um músico. Um músico, ele sente a música. Ele não simplesmente toca ou canta. Ele sente a música. Ele expressa em todo o seu corpo. Eu não estou dizendo que ele tem que ficar dando piruletas aqui na frente. Mas você vê no seu proceder, você vê na sua fisionomia, você vê na maneira de expressar o seu rosto, que ele está vivendo aquela música, que ele está vivendo aquilo. E o que Deus espera de nós, meus irmãos, é isso. O que Ele está esperando de nós, e Ele está mostrando aqui no Salmo 150, Ele está esperando de nós uma igreja que o louve com muita alegria. Que sejamos sempre abertos, que possamos liberar o mover do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas e não fiquemos parados, estagnados, frios. Sejamos quentes ou frios, muito menos mornos. Amém, igreja? Deus aguarda expressão de louvor. Agora vamos entender então a resposta que Deus nos dá a esses questionamentos que Ele mesmo coloca de maneira implícita nesse texto. O primeiro versículo responde: onde eu devo louvar ao Senhor? Na bênção, igreja? Está aqui, onde? E Deus responde onde nós devemos louvar. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai ao Senhor no seu santuário, no firmamento do seu poder. Eu quero que você agora saia dessa estagnação, saia desse bloqueio, saia agora e deixe o Espírito agir e liberte-se. Porque como que eu devo louvar ao Senhor? No santuário. É somente aqui na igreja?
Vamos ver, rapidinho. Abra comigo lá. Vamos em 1 Coríntios. Para nós entendermos. 1 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos louvar ao Senhor. Onde devo louvar ao Senhor? Fala assim: no seu santuário, debaixo do seu firmamento. Agora onde? Então vamos entender isso. Para você sair dessa estagnação de achar que você deve louvar ao Senhor, exaltar o nome do Senhor, somente aqui diante dessas quatro paredes. Olha só, aqui no capítulo 3, de 1 Coríntios, no versículo 16. Não sabeis vós que sois santuários de Deus, amém, meus irmãos? E que o Espírito de Deus habita em vós? Na bênção. Agora responde para mim, igreja: onde eu devo louvar ao Senhor? No seu? E onde está o santuário de Deus? Faz assim com o seu dedo indicador. Agora vira assim. Está aqui. Para nós sairmos, porque antes, louvor ao Senhor era somente lá em Jerusalém, naquele templo, naquele local de adoração e de louvor ao Senhor. Hoje, Deus espera o nosso louvor em todo momento, debaixo de todo o firmamento, debaixo de tudo aquilo que Deus criou, tudo que existe embaixo dos céus, tudo que está debaixo dos seus pés, todo lugar é lugar de louvar ao Senhor. Amém, meus irmãos? Fala assim: todo local onde eu estiver está apto, preparado para que eu louve o meu Deus. Pastor, tem uns lugares que eu vou que não dá para louvar, não. Então você não deve estar lá. Nós devemos louvar ao Senhor em todos os lugares, em todos os momentos. E Deus nos responde agora o primeiro quesito. A primeira pergunta que ele mesmo coloca de maneira implícita nesse texto. Então, onde eu louvo a Deus? Eu louvo a Deus em todos os lugares, porque eu sou o templo vivo do Espírito Santo do Senhor. Na antiga aliança tinha um local específico, onde os levitas puxavam a adoração e o louvor, e toda a congregação louvava junto. Hoje, é claro, nós temos o louvor comunitário. Quando estamos juntos aqui, nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor. Mas você pode louvar o Senhor a cada momento, a cada instante. Ah, pastor, eu só louvo o Senhor ou aqui na igreja ou tomando banho. Amém, meu irmão. Mas mesmo fora do banho. E eu quero que você agora entenda mais um princípio de Deus. Louvar ao Senhor não é somente com música, com hinos e cânticos. Nós louvamos ao Senhor com palavras, atos e atitudes. Amém? E agora só para você entender um princípio de Deus. O inverso, o contrário de louvar ao Senhor, de exaltar ao Senhor, chama-se murmurar. E tem muita gente que murmura o dia inteiro e não tem capacidade de louvar e reconhecer a mão do Senhor. Meus irmãos, independente do que esteja acontecendo na sua casa, na sua família, que esteja acontecendo no seu trabalho, aonde você for, aonde você estiver, louve ao Senhor. Exalte ao Deus da sua criação. Amém, meus irmãos? Só pelo fato de você estar vivo, de você estar respirando. Tem alguém respirando aí? Pastor, eu estou meio com falta de ar. Meio com falta de ar, mas ainda está respirando. Mas vai acabar essa falta de ar. Amém? A hora que você levanta de manhã, abre os olhos, você já deve louvar ao Senhor e agradecer: Senhor, obrigado por mais um dia. Você falar isso, você já está louvando ao Senhor. Tira da sua cabeça, meu irmão, que muitas vezes louvar ao Senhor você tem que ter todo um aparato, equipamento, né? Se você tiver, melhor, mas nem sempre você vai ter isso nas mãos. Quando você estiver caminhando para o trabalho, você pode louvar ao Senhor. Sabe aquele momento em que o trânsito engaveta e você está já atrasado para o serviço? Louve a Deus, meu irmão. Ao invés de murmurar, reclamar, falar do trânsito, reclamar disso, daquilo, louve a Deus, porque tem muitos que estão indo a pé, você ainda tem carro e pode ficar no trânsito. Sabe quando você vai pagar a parcela da sua casa, aí você reclama, murmura, louve a Deus, porque você tem casa e você está pagando a sua casa. Na bênção, meu irmão.
A todo momento, a todo instante, nós temos que entender. E Deus espera que nós venhamos a trazer de volta essa vida, essa realidade. E eu quero declarar que nós vamos novamente ser conhecidos pelo povo do aleluia, glória a Deus. Amém? Dá um aleluia aí, meu irmão. Um glória a Deus. Que maravilha, que igreja espontânea. Vamos voltar a ser, louvado seja Deus, é bênção. Se vão falando, olha, ela vai chegando, aleluia, glória a Deus. Você fala, aleluia, glória a Deus. Porque nós estamos louvando, exaltando ao Deus da nossa criação. Então onde? Nós. Agora o segundo ponto que ele responde. Por quê? Por que eu devo louvar ao Senhor? Versículo 2. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Amém. E aqui Deus diz por que nós devemos louvar. Pastor, por que eu tenho que louvar? Por que eu tenho que ficar louvando ao Senhor? Então, se você tem esse questionamento, se você tem essa pergunta com você, está aqui a resposta do próprio Senhor, da boca do Deus Altíssimo. Nós devemos louvar, porque Ele tem atos poderosos. Deus tem atos poderosos na sua vida, meu irmão. Amém. Se você duvida disso, você ainda não sabe que você é salvo. Porque não tem ato mais poderoso do que garantir a sua salvação, a sua vida eterna. Amém? E depois, a partir disso, isso é só uma pinça para puxar o que Deus tem na sua vida. Eu creio que muitos aqui têm, motivos de sobra para louvar ao Senhor. Quer ver um outro ato poderoso de Deus? Pare um pouquinho para analisar quem era você alguns anos atrás e de onde Deus te tirou. Vai me dizer que não é ato poderoso de Deus? Se eu parar para pensar que há uns tempos atrás eu era um idólatra, afinava terço, ficava lá passando com as bolinhas, passa caroço que o negócio é grosso, passa caroço que o negócio é grosso, sem ter noção do que eu estava fazendo. Aí chegava numa bolinha maior, Deus, passa o negócio que está feio. Atos poderosos de Deus nas nossas vidas. Não existe motivo maior para louvarmos o nosso Deus. Você pode louvar o Senhor porque Ele tem te livrado da morte. Você pode louvar ao Senhor porque Ele tem provido na sua vida. Você pode louvar ao Senhor porque Ele tem cuidado da sua casa e dos seus filhos. Você pode louvar ao Senhor porque Ele sai sempre na sua frente, limpando a Ele e preparando o caminho para que não resvale os seus pés e não tropece e não caia. Então está aqui o porquê eu louvo ao Senhor. Amém, igreja? Agora olha só, continuando. Ele diz então, onde nós devemos louvar? Por que nós devemos louvar a Ele? Ele mesmo respondendo às perguntas implícitas. E agora ele diz, como louvar ao Senhor? Está aqui nos versículos 3 ao 5. Louvai ao Senhor com som de trombeta. Louvai ao Senhor com saltério e com harpa. Louvai-o com atufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flauta. Louvai com símbolos sonoros. Louvai com símbolos altissonantes. Amém, meus irmãos? Como eu louvo ao Senhor? Você louva ao Senhor, meu irmão, de todas as maneiras. E agora só para dar uma quebrada aqui, naqueles tradicionais, determinado instrumento não pode ir na igreja. Aqui nós vemos uma relação, instrumentos de sopro, de corda, de percussão. Deus fechou tudo. Desde que seja para a honra e glória do nome dEle, use para louvar ao Senhor. Na bênção. E interessante que ele quebra inclusive muitas coisas da religiosidade hebraica. Ele quebra aqui muitas coisas. Eu falo para vocês, observe, eu amo os detalhes da palavra. Olha só que interessante. Olha os pontos que ele coloca aqui. Se você pegar e começar a estudar, não vamos ver agora para não incompridar, mas lá no livro de Levítico, Deus começa a instituir cada instrumento e a posição de cada um e quem deveria tocá-los. E ele começa aqui no versículo 3: louvai ao Senhor com som de trombetas. Amém, meu irmão?
Se você pegar lá no livro de Levítico, somente sacerdotes podiam tocar as trombetas. O chifre de carneiro, o shofar, aquela coisa toda, aquilo cabia somente ao sacerdote. O sacerdote que pertencia à tribo de Levi. Veja bem, nos levitas tinham cantores, tinham os músicos, tinha os obreiros, tinha todos aqueles, e tinham os sacerdotes. E aqui ele faz o seguinte, lá em Levítico ele dizia que somente trombetas, ou seja, os chifres de carneiro, somente os sacerdotes poderiam tocar. Mas olha como Deus é maravilhoso. Ele continua aqui, na parte B do versículo 3, louvai-o com saltério e com harpas. Está aqui um instrumento de percussão e um instrumento de cordas. A harpa você conhece. Saltério, não sei se você conhece. Saltério é o precursor, é o tataravô disso aqui, chamado piano. É um instrumento que, apesar de ser de cordas, ele é percussão, porque você bate com uns martelinhos. E se você pegar no livro de Levítico, saltérios e harpas só eram tocados pelos levitas, perdão, por aqueles que eram da casa do Senhor. Somente os levitas, aqueles músicos, dentro da tribo de Levi, os músicos, tocavam saltérios e harpas. Então ele está falando aqui, ó, louve ao Senhor com os instrumentos dos sacerdotes, louve ao Senhor com os instrumentos dos levitas. Agora ele vai mais além, Deus agora continua, olha só, como devo louvar? Louvai-o com adufes e com danças. Sabe o que é adufes? Adufes é um pandeiro. Parece um pandeiro. Estou falando aqui um pandeiro quadrado. Muito usado no Oriente. Então, ele tem algumas argolas atrás, presa e feito uma armação quadrada, um couro esticado onde você bate. Ele está falando, olha, use esse instrumento. E esse instrumento era usado pelo povo. Era usado pelo povo na congregação de uma maneira geral. E ele está falando, olha, louve ao Senhor com adufes. Pega aí os pandeiros e manda ver, meu irmão. Pega aí também com danças. E também para estar quebrando aí aquela questão. Eu não posso dançar, se dançar eu estou rebolando para Deus e Deus não gosta. Você não vai rebolar, né, meu irmão? Mas eu dou glória a Deus. Eu vejo às vezes uns irmãos aqui na igreja, chegam aqui, todo às vezes amarradinho, né? E a gente vai olhando assim, de repente eles já estão passando uns cultos, já começa na hora do louvor, né? E eu louvo a Deus porque vai soltando, é aquilo que eu falo, a expressão da nossa gratidão a Deus com os nossos lábios e com todo o nosso corpo. De repente você vê já o irmãozinho, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás, mas já está ali, começando, já vai, né, acabando as artrites espirituais, aquele bloqueio, né, de louvar ao Senhor, de expressar a gratidão a Deus. E Deus está falando, olha, pega pandeiro, meu irmão, é do povão também, é instrumento usado por eles, é também que vai ser usado. Por quê? Porque os sacerdotes, os levitas, eles começaram a colocar limites. Adufes não, é só saltério, harpa e trombeta, porque somos nós que comandamos. E Deus está falando, coloque-se, abra o louvor ao Senhor, exalte ao Deus da sua criação. Na bênção, meu irmão. Continuando aqui, o que mais que ele diz? Louvai-o com instrumento de cordas. Pronto, já colocou tudo. Com flauta. Louvai com símbolos sonoros. Louvai com símbolos altissonantes. O que é esses símbolos? Símbolos eram como se fossem pratos. Já pensou? Eu distribuí aqui na igreja pandeiro e prato. Deus está falando, use o que você tem na mão. Amém? Cutuca o seu irmão e fala assim, use o que Deus te deu para louvar ao Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos expressar a nossa gratidão, o nosso louvor. Ai, pastor, eu sou desafinado. Não tem problema, eu dou aula de música depois para vocês. Pastor, meu irmão, a hora que nós estamos tudo junto, louvado seja Deus.
Agradecemos a Deus porque tem os músicos. Os músicos, eles dão o pontapé inicial, eles começam. Mas o louvor, toda adoração, é de toda a congregação junta. O louvor não é para você ficar aí assistindo como se tivesse pago um ingresso. Ficar sentado e depois ainda dando pitaco aqui no louvor. Fulano de tal desafinou. Não sei quem entrou errado. Ai, teve um ali que fez fazer a segunda voz, fez a terceira e a quarta e a quinta. Oxa, tem outro ali que fez não sei o quê. Meu irmão, para com isso. Esquece. Abra os seus lábios, louve ao Senhor. Na bênção, meu irmão. Cutuca o seu irmão, não vai assim, louve a Deus, meu irmão. Reconheça. Fala, reconheça todos os benefícios que Deus tem feito na sua vida. Você crê nisso, meu irmão? E no final aqui, então nós vemos onde louvar? Aqui. Onde eu louvo? Está aqui. Se você está, meu irmão, está aí o templo, o tabernáculo de Deus. Por que louvar? Porque Deus é poderoso. Amém, meu irmão? E como louvar? Com o que você tiver na mão. Pastor, eu não tenho nada. Tem gente já pensando aí, se eu for tocar sino, sai desafinado. Tá certo que às vezes a gente precisa aí de umas estruturas, né? A gente vai dar uma treinadinha e tal. Mas aquilo que você tiver na mão é instrumento para louvar ao Senhor. Você crê nisso? Faz assim com o seu dedo indicador. Amém? Agora bata esse dedo na palma da sua mão, da outra mão. Agora 2 dedos. 3. 4. 5. Oh glória! Oh glória a Deus! Recebe, Senhor! Está aí o que nós temos para louvar, ó Deus! Amém, meu irmão? Em nome de Jesus. Eu vou louvar a Deus quando eu tiver dinheiro para comprar um sax tenor. Amém, meu irmão? Quando você tiver dinheiro, você compra. Aí você aprende a tocar. Mas você tem instrumento. Nem que seja o pezinho. Se você é daquele assim, bem recatado. Eu já percebi uns irmãozinhos, pensa que eu não vi? Aqueles assim, bem, né? Batistão de carteirinha. De repente eu vejo na hora do louvor o pezinho assim. E eu já começo a falar, glória a Deus, está entrando no ritmo. Expresse, não tenha vergonha, não tenha receio. Porque se nós nos envergonharmos do Senhor aqui, Ele se envergonhará de nós na presença do Pai. Amém, meu irmão? E volto a dizer, eu não estou pedindo que você fique aí dando uma, né, de quero aparecer. Mas entenda o princípio de Deus. Agora a última parte. Então nós vimos como louvar. Quem deve louvar? Versículo 6. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Oh, glória. Você tem fôlego aí, meu irmão? Você está respirando, meu irmão? Então louve ao Senhor. Cutuca o seu irmão, você está vivo. Você está respirando. Agora fala assim, louve ao Senhor, meu irmão. Amém, meu irmão? Nós vamos tomar posse dessa palavra. E tudo isso aqui, meu irmão, está linkado. Olha, essa doxologia, essa finalização desses 5 livros, por exemplo, está intimamente ligado ao livro do Apocalipse. Vamos comigo rapidinho. Enquanto isso, o pessoal do louvor vai subindo aqui, em nome de Jesus. Vai comigo, livro do Apocalipse, capítulo 22. Fala assim, eu louvo a Deus para adorar o Deus da minha criação. Amém, meus irmãos? Capítulo 22 do livro do Apocalipse, versículo 9. Capítulo 22, versículo 9. Uma palavra do anjo que estava ali com João, mesmo a João, que estava lá na ilha de Patmos, condenado à prisão perpétua, a morrer naquela ilha. Olha só o que aconteceu aqui. Versículo 9 do livro do Apocalipse. Então ele me disse, olha, não faça isso. Ele estava ali se prostrando na frente do anjo. O anjo falou, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, do que guardam as palavras desse livro. Aí ele falou, não faça isso. E ele diz agora o que ele deveria fazer. Adora a Deus. Amém, meus irmãos? Vira para o seu irmão que está ao seu lado.
e fala assim: Deus está esperando o seu louvor e a sua adoração. Amém, meus irmãos? Na bênção. Aleluia.